Olá, estamos de volta a mais um GPS Entrevista, mais uma edição nesse novo formato, nesse novo cenário, aqui que a Alquimia preparou para a gente. E hoje meu convidado é muito especial também, é o secretário de Segurança aqui do DF, Sandro Avelar. Secretário, muito obrigado por ter vindo, ter disponibilizado parte da sua agenda, essa agenda tão concorrida, para conversar um pouquinho com a gente, viu? Eu que agradeço, Caio. Estou muito feliz de estar aqui com você. Secretário, eu imagino, porque a gente tem dados bastante otimistas na segurança, né? Que o ano fechou com uma redução de crimes mais violentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dados do ano passado agora. A minha grande alegria é ver a consistência desses números. Sabe, Caio, a gente tem conseguido realmente reduzir os números da criminalidade, essa criminalidade violenta, né, os homicídios, os roubos. A gente tem conseguido reduzir significativamente, mas o que mais me deixa feliz é ver a consistência, ou seja, a gente está conseguindo reduzir ano após ano. Então, 2023, nós tivemos um recorde de toda a série histórica, né, dos últimos 48 anos, e 2024, quebramos o recorde que havia sido quebrado no ano anterior. Então, isso mostra que nós estamos no caminho correto. Secretário, mas assim, a gente entende que os números caíram, mas acho que a população não entende muito, porque a criminalidade ainda existe, né? O que que isso significa na prática? Cara, a gente tem que ver isso de maneira comparativa, né? O Distrito Federal, até recentemente, nós éramos a 19ª capital mais segura. Dentro desse processo, com bons números e a consistência nos trabalhos que vêm sendo realizados, hoje nós já somos a 2ª capital mais segura do Brasil, trabalhando muito fortemente e rapidamente para sermos a primeira muito em breve. Queremos ser exemplo para o resto do país e seremos. Não, isso é muito bom. Em números, assim, a gente perde para quem? Hoje nós perdemos para Florianópolis, mas temos tido números que vêm evoluindo muito rapidamente, né? Hoje, por exemplo, o crime, o chamado crime violento letal intencional, que é aquela taxa que é mundialmente aceita, que é o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Pela primeira vez, a gente alcançou uma taxa abaixo de 7, ou seja, são 6,8 homicídios para 100 mil habitantes, que são números europeus. São números melhores do que os números dos Estados Unidos, né, e muito próximos dos números da Europa. A gente está conseguindo realmente ter números que competem com qualquer lugar do mundo. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda está perdendo por muito pouco para Florianópolis. Mas o nosso objetivo é, muito rapidamente, sermos a capital mais segura do Brasil. Não, e é bom lembrar que a gente fica falando de números, mas assim, Brasília, o Distrito Federal, ele está crescendo de uma forma incalculável, né, secretário? E assim, se a população cresce e a criminalidade cai, isso tem até o dobro do valor, né, secretário? Não tenha dúvida. Até porque nós temos hoje mais de 3 milhões de habitantes, considerando inclusive a população flutuante que passa o dia aqui em Brasília, mas acaba que reside no entorno, né? E se a gente for comparar, por exemplo, com a capital mais segura, que é Florianópolis, é a única que tem números ainda melhores que os nossos, né? A Florianópolis tem 300 mil habitantes. Então, acho que Brasília está caminhando muito fortemente para ser não só uma grande metrópole com uma população tão grande, mas uma grande metrópole cada vez mais segura. E em breve seremos a capital mais segura do Brasil. O senhor assumiu a secretaria num momento conturbado, ali depois da intervenção na segurança pública, do 8 de janeiro, né? Como é que foi para o senhor administrar esse pós-caos, digamos assim? Eu usei do fato de que tenho uma boa relação com o governo federal e já tinha uma boa relação também com o governador Ibanez, com a vice-governadora Celina Leão, para procurar usar da minha experiência de ex-secretário de Segurança Pública, né, de delegado de Polícia Federal acostumado a trabalhar com governos de linhas ideológicas diferentes, mas sempre procurando ser gestor, fazer um trabalho técnico e os resultados, graças a Deus, começaram a aparecer rapidamente. A gente percebe que aqui em Brasília há, como acho que em outras localidades, né, essa disputa, digamos assim, essa rivalidade entre a Polícia Civil e Polícia Militar, né? Como que o senhor administra essas diferenças? Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes, que é justamente fazer com que a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhem bem juntas. E quando a gente criou as áreas integradas de segurança pública, respeitando naquela época os comandos regionais da Polícia Militar,
e criando, fazendo um espelhamento com as demais corporações, a gente fez com que essas instituições aprendessem a trabalhar juntas, se respeitando e procurando cada uma dessas 4 regiões, essas áreas integradas da segurança, fazerem um trabalho cujos resultados são medidos e são comparados. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, que são vinculados à segurança pública, trabalhassem juntos produzindo resultados, né, que vão permitir que nós possamos procurar melhorar naquelas áreas que não estão bem, né, e também elogiar aquelas que estão conseguindo baixar os índices da criminalidade. Agora, na visão do senhor, existe realmente uma saída para realmente acabar com essa rivalidade entre as duas corporações? Assim, trabalhando juntos, respeitando as atribuições uns dos outros, e acho que nós estamos num caminho muito bom nesse aspecto. Hoje eu vejo a Polícia Militar elogiando o trabalho da Polícia Civil e a Polícia Civil elogiando o trabalho da Polícia Militar de forma até mais do que respeitosa, eu diria até afetuosa. Isso me enche de orgulho. O senhor já foi secretário de Segurança no governo de Agnello Queiroz, com vice de Tadeu Filipelli, que é do partido do atual governador Ibanez Rocha. Naquele período e o atual período, como é que o senhor compara os dois momentos? São momentos muito diferentes. Ambos momentos difíceis. Naquela época eu tive que enfrentar uma Operação Tartaruga da Polícia Militar. Aquilo ali foi algo que nos deu assim, um trabalho muito grande para reverter aquela situação. E nesse momento eu entrei após 8 de janeiro, onde havia toda uma demanda até por parte do governo federal de que houvesse uma criação de uma Guarda Nacional que iria se sobrepor à nossa Polícia Militar. Eu entendi que isso é inadmissível, a gente tem que respeitar as nossas instituições, confio perfeitamente no trabalho que elas fazem, né, e eu tenho certeza absoluta que hoje as nossas corporações já provaram que merecem a confiança da nossa população e da população de todo o Brasil. E existe algum risco hoje de um novo 8 de janeiro ocorrer? A gente vê que recentemente o presidente Donald Trump tomou posse, já anunciou recentemente também que vai anistiar todos aqueles que invadiram o Capitólio. Existe isso pode interferir aqui num novo 8 de janeiro, assim como aconteceu no dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos? Não haverá um novo 8 de janeiro no Distrito Federal. O senhor garante isso? Eu garanto que não haverá um novo 8 de janeiro. Estamos trabalhando de forma a se evitar que haja atos de extremismo violento no Distrito Federal. Por isso, fortalecemos o 5º Batalhão, o 6º Batalhão da Polícia Militar. Que fica ali na Esplanada, né? Que fica na Esplanada. Por isso, criamos na Polícia Civil a Divisão de Combate e Prevenção ao Extremismo Violento, ou seja, estamos nos resguardando, trabalhando com inteligência e com prevenção para evitar atos que possam ser atos isolados de extremistas, de radicais que estejam dispostos a tentar algo violento, algo grave no Distrito Federal. Mas o novo 8 de janeiro, da maneira que aconteceu, jamais voltará a acontecer. O que a gente percebeu, principalmente quem acompanha, os jornalistas que acompanham, né, que acompanharam esse fato, né, é que muito disso se deu por conta de conivência ou possível conivência, é a justiça que vai dizer isso nos seus julgamentos, mas de integrantes das corporações aqui do DF. Isso não corre o risco de acontecer novamente? O senhor acha que isso está sanado? Eu acho que havia ali todo um compartilhamento de atribuições e de responsabilidades. A Polícia Militar falhou, está pagando o preço da falha que teve. Mas diversas outras corporações também tinham atribuições para garantir a segurança daqueles prédios públicos, né, de forma que não se pode atribuir tão somente à Polícia Militar. Inclusive da área federal, né? Inclusive da área federal. Não se pode atribuir tão somente à Polícia Militar a responsabilidade pelo que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Bom, secretário, vamos aqui falar um pouco também sobre, eu acho que assuntos são correlatos, mas é um assunto que me preocupa bastante, que eu sempre toco nessa questão, que é a saúde mental. A gente percebeu essa tragédia que ocorreu por um delegado que já estava afastado de suas funções para tratar da saúde mental e acabou, no momento
de um possível surto, atirando na esposa, na diarista, né, na funcionária da família, na enfermeira quando levou o filho, que acabou sendo ferido também com os estilhaços da arma. Enfim, foi uma tragédia, né? E ele estava afastado e estava armado ainda, embora quando você se afasta deveria entregar a arma. Como é que o senhor avalia essa questão da saúde mental nas corporações? Isso é um risco para a população? É gravíssimo. Eu já vi esse tipo de surto psicótico acontecer em instituições diversas, inclusive na Polícia Federal, que é a instituição a qual eu pertenço. Então, às vezes, o colega, ele, ele se autoextermina, ele comete suicídio ou comete esse tipo de barbaridade Dois amigos que fizeram isso. no momento de um surto psicótico. E, nesse caso, é um caso muito triste, a gente reza e faz, caminha ali todas as energias positivas para que essas mulheres possam se recuperar. A gente reza por isso e essa é a nossa grande preocupação. Agora, com os nossos policiais, membros da segurança pública, a gente tem que ter a obrigação de dar a eles condições de um tratamento, sobretudo preventivo, para que não chegue a esse ponto, né? No caso específico desse policial, ele estava realmente afastado em razão de um atestado particular que ele apresentou. Não tinha sido um atestado que tivesse sido entregue originalmente pela Policlínica, que é onde nós temos os profissionais vinculados à polícia, que tem muitas vezes essa atitude de recomendar que ele seja desarmado. Uhum. Então, houve uma situação diferente nesse aspecto, e a gente percebe que alguns profissionais da medicina, até de maneira a não expor os seus pacientes, né, também tomam certos cuidados, porque nós estamos tratando de, às vezes, depressão, de coisas que muitas vezes criam um certo preconceito até. O diagnóstico pode piorar a situação. O diagnóstico pode piorar e o próprio atingido pelo problema, ele quer muitas vezes esconder, quer camuflar, né? Além dessa questão de ele, muitas vezes, ter vergonha do problema pelo qual ele está passando, que não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. Tem também uma questão de ordem prática em algumas corporações, como, por exemplo, no caso da Polícia Militar, onde vários policiais fazem serviço voluntário. Isso muda a situação salarial, na medida que ele, podendo fazer o serviço voluntário, ele ganha significativamente mais do que não fazendo o serviço voluntário. E caso ele tenha algum problema que dê ensejo ao seu afastamento ou à devolução das suas armas, ele não pode fazer esse serviço. Então, ele muitas vezes omite da instituição que ele está passando por aquele problema. É uma situação tão difícil de controlar, do Estado controlar, né? O senhor pretende fazer algum projeto para poder filtrar melhor o estado de saúde dos integrantes das corporações, principalmente esses que trabalham na segurança mais ostensiva ou com armamento, enfim, existe algum projeto da Secretaria de Segurança ou do governo para poder realmente despreocupar a população em relação a novos casos desses? Temos projetos em andamento, temos programas de atendimento, inclusive com a previsão de contratação de mais médicos, sobretudo psiquiatras, que possam nos ajudar a identificar essas situações com antecedência, mas é preciso também que a gente acabe com esse preconceito de que o cidadão que está ali abalado psicologicamente, ele deva realmente ser de alguma maneira exposto, ele não deve se sentir exposto, pelo contrário, dúvida, ele tem que se sentir protegido e acolhido. Isso é sem dúvida, mas assim, a partir de quando assim, esse projeto realmente já está em estudo, já está em análise do governo para realmente trazer esses médicos psiquiatras para dentro das policlínicas ou do plano de saúde que agora a Polícia Militar, inclusive, integra, né? A gente tem já alguns programas que estão em andamento, como, por exemplo, o Ressignificar, né? Um programa que já existe, foi lançado no ano passado, né? Temos programas nossos e alguns programas também associados com o governo federal, no sentido de disponibilizar psicólogos até para atendimento remoto, né? Mas eu percebo que a questão do impacto financeiro, né, para aqueles que fazem trabalho voluntário, eles, sobretudo na Polícia Militar, isso tem realmente feito com que, às vezes, o policial que está abalado, ele não demonstre e, muitas vezes, isso impossibilita que a gente possa se antecipar a um problema mais grave. Então, nós temos analisado como é que, objetivamente, a gente pode fazer para que, mesmo o policial
estando, né, numa condição que não é perfeita, ele possa, pelo menos, não ser prejudicado financeiramente, para que a gente possa fazer esse trabalho de atendimento preventivo, né, sem que haja o afastamento desse policial, ainda que ele não vá para as ruas, mas que ele faça um trabalho administrativo, alguma forma de não prejudicar no seu salário, uma vez que hoje muitos dependem do serviço voluntário para poder incrementar o seu salário. Então, o que o senhor está dizendo é que, na verdade, muitos preferem não se afastar para não perder gratificações, algum tipo de penduricalho, porque obviamente vai impactar, e com isso também botam ali um pano, passando um pano para os problemas que ele obviamente sabe que está passando, né? Exatamente. Ele às vezes está se sentindo mal, está se sentindo deprimido, ele está vendo que ele está entrando num processo de depressão, mas ele esconde isso porque ele sabe que se ele hoje, né, for afastado por uma razão médica, ele vai ter as armas recolhidas e não vai poder fazer o serviço voluntário. Isso faz com que ele tenha, então, na concepção dele, a necessidade de esconder o fato para que não tenha prejuízo financeiro. A gente tem que mudar isso. E é nesse sentido que o senhor está pensando, analisando alguma forma de não prejudicar as pessoas que se afastem por essa questão de saúde mental. Exatamente. Exatamente. Bom, e esse ingresso da Polícia Militar no plano de saúde foi um alívio ali para a corporação que vinha, né, solicitando um atendimento melhor, embora já tenha a policlínica da polícia, mas agora eles estão um pouquinho mais calmos em relação à questão do plano de saúde, né? Foi a melhor solução, foi uma solução muito pensada, muito trabalhada, uma solução onde se buscou ali um ponto de equilíbrio e eu acho que a gente conseguiu. E agora vamos falar um pouco sobre criminalidade atual. Quando eu conversei com algumas pessoas que eu iria entrevistar o senhor aqui hoje, né, a principal demanda foi segurança na Asa Norte. Assim, claro que também por eu morar e frequentar essa hora, mas assim, a gente tem acompanhado moradores fazendo manifestações, botando faixas, principalmente ali na região do Ceúbe, onde já existem muitos andarilhos, usuários de drogas, né? E a questão não é nem a questão dos andarilhos, mas assim, que uma pessoa quando está sob efeito de entorpecente, a gente não sabe o que esperar dela, né? Ela pode ser agressiva, ela pode ser violenta, ela pode querer te furtar, te roubar, enfim. Essa questão da violência da Asa Norte, ela está sanada? Inviabiliza as abordagens dos policiais militares, que normalmente eram feitas com revistas e tudo, com aquele chamado tino policial, né? a chamada fundada suspeita. Tudo isso faz com que, infelizmente, entre boas pessoas que estão em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, né, mas que não querem cometer nenhum tipo de crime, há aqueles que querem cometer crimes e que se valem, né, dessa possibilidade de estar ali infiltradas para poder fazer assaltos, gerando essa sensação de insegurança. Então, a população da Asa Norte tem realmente feito essa demanda, eles têm razão em fazer essa demanda. A gente está procurando melhorar com policiamento, mas só o policiamento não é suficiente, porque essa situação permanece em uma situação que não é de segurança pública. É uma situação que demanda um esforço de outras áreas de governo, já está havendo esse esforço, né, para se resolver uma questão que é absolutamente social. Inclusive de saúde mental, né? Sem dúvida nenhuma também. Porque a gente tem acompanhado que agora mudaram, a gente conhecia o famoso Cosme e Damião, a dupla, né, de policiais militares, e agora a gente percebe que é um grupo maior, né? Acho que são 6 policiais militares que ficam fazendo ronda a pé pelos bairros aqui. Isso foi uma estratégia também para tentar reduzir esse alto índice de criminalidade, de registros, né, ali na Asa Norte, na Asa Sul. Essas rondas são muito necessárias nesse momento, mas o tipo de política que a gente vem defendendo são políticas que têm resultados mais consistentes, né? É claro que a visibilidade do policial é importantíssima, mas a gente, além disso, tem adquirido câmeras, né? Até o final desse ano, a gente vai ter câmeras em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, câmeras com capacidade, inclusive, de fazer reconhecimento facial. Olha Né? que legal. Isso vai facilitar o nosso trabalho, tanto preventivo, para evitar o crime, mas também repressivo, na medida que a gente vai poder identificar os autores de crime e rapidamente fazer as suas prisões. Secretário, o senhor é um delegado federal, já foi presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, tem um histórico, já trabalhou em diferentes governos, como o senhor disse mesmo, né, de diferentes áreas ideológicas, e sempre manteve
a sua tecnicidade, digamos assim, sobre o cargo em que ocupa. Contudo, recentemente o senhor assumiu a presidência do PSDB. Foi um nome surpresa, né, para quem acompanha a política local, justamente pelo partido estar longe desse jogo de xadrez que o senhor sempre se movimentou. E ainda mais no momento que o partido saiu sucateado depois da saída do senador Exalci para o PL, acabou deixando o filho no local, enfim, acabou vindo a intervenção nacional do PSDB e colocando o senhor como interventor e presidente. O senhor tem pretensão política? Eu não posso dizer que não tem, mas posso tranquilamente dizer que não é o mais importante para mim nesse momento. Eu tenho a perfeita noção de que, como gestor da segurança pública, eu tenho que buscar um ponto de equilíbrio e buscar conviver muito bem com as diferenças de ideais partidários ou ideológicos. E eu convivo muito bem com isso e até nesse aspecto acho que o convite que recebi do presidente Marconi pediu para assumir a presidência do PSDB aqui no Distrito Federal tem pertinência com a minha maneira de pensar. Eu sou muito a favor do equilíbrio. Eu não gosto dos extremismos, sejam extremismos de esquerda ou de direita. Né? Eu acho que isso não nos serve. Né? E os extremismos acabam se retroalimentando e a gente fica andando em círculos, perdendo a oportunidade de progredir, de andar para frente. E eu acho que é o que todos nós, brasileiros, que procuramos ter bom senso e pensar no país como um todo, a gente tem que ter essa noção, né, de que é preciso o diálogo, é preciso ter uma conversa produtiva para que a gente possa crescer, para que a gente possa progredir e não tão somente ficar discutindo bandeiras ideológicas, né, com muita discussão e pouca ação. Então, eu acho que nesse aspecto, o fato de eu ter vindo para um partido que é um partido de muito equilíbrio não me prejudica fazer o trabalho que eu quero fazer. O senhor fala que é um partido de centro, mas é um partido que foi extremamente sucateado aqui no Distrito Federal. Por anos, apenas o Exalci, hoje senador, né? Ele era eleito, né? Você não tinha nominata de deputado federal forte, de deputado distrital forte, enfim. E nacionalmente a gente viu o caos que se tornou também ali depois de João Dória, Eduardo Leite, aquela briga interna. O senhor acha que o PSDB tem jeito? Eu acho. Eu, eu gosto muito dos desafios. Parece que no meu caminho vários desafios se colocaram para mim. Em momentos difíceis eu tive que assumir missões difíceis. E essa é mais uma missão difícil, mas que eu faço com alegria, porque estou cercado de boas pessoas do PSDB que pensam muito parecido comigo no que diz respeito a esse processo de construção, né? E acho que o Marconi Perillo é um político muito respeitado, tanto dentro do PSDB quanto fora. Né? E agora várias discussões estão sendo travadas sobre a possibilidade de montagem de federações ou até mesmo de fusão do partido. Mas eu acredito que o Marconi vai saber conduzir o PSDB para esse melhor caminho. E eu quero ser uma ferramenta para que aqui em Brasília eu possa ajudar, né, a construir boas soluções e soluções que sejam realmente positivas. Não a discussão meramente ideológica, sem soluções, sem um processo de construção de boas alternativas para que a gente continue desenvolvendo o Distrito Federal e o país. Ainda na esteira da política local, obviamente o governador não vai poder ser reeleito, poderá se candidatar a um outro cargo, ou ao Senado possivelmente, e naturalmente, claro que isso não é certo, mas naturalmente a tendência é que Celina seja candidata à sucessão de Ibanez em 2026. Nesse contexto, o senhor acha que o PSDB vai continuar nessa base de apoio da possível candidata Celina Leão à reeleição que ela vai estar como governadora, se assim for confirmado? Ou o senhor acha que o PSDB ainda tem muito que conversar para poder decidir se esse é o projeto mais adequado para o partido? Eu espero que sim. Gosto muito da Celina. Acho ela uma política que conhece muito bem o Distrito Federal. Ela é muito trabalhadora, sabe? E eu tenho com ela uma excelente relação, uma relação de amizade. Agora eu tenho que respeitar o que vai ser decidido pelo PSDB nacional. Então, vamos ver como é que isso vai caminhar.
e o Marconi Perillo está cuidando disso numa esfera mais ampla. E aqui no Distrito Federal, evidentemente, a gente tem que respeitar. O senhor conseguiu, com a sua posse, digamos assim, no PSDB local, né, na presidência do PSDB local, trazer de volta figuras que eram históricas no partido e que haviam abandonado o ninho, digamos assim, por conta de divergências internas, enfim, com o senador Exalci e durante o comando dele. Uma delas é a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia, essa figura que é tão querida na cidade, né? Como é que o senhor sentiu quando ela voltou ali para o PSDB, do qual ela é fundadora, né? A Maria Abadia é uma figura fantástica, espirituosa, tem uma presença muito forte, conhece a história do Distrito Federal, conhece a Ceilândia como ninguém. Então, eu tenho imensa admiração pela Maria Abadia. E ela tem a humildade de querer ajudar a discutir, trazer a experiência, sem necessariamente ser candidata. Acho até que seria, né, uma boa candidata por toda a experiência que ela traz, por toda a bagagem. Mas ela tem sempre reforçado que ela não quer ser candidata, mas quer nos ajudar a recompor uma boa base e ajudar nesse processo de transição, onde a gente traz a memória do partido, aqueles grandes nomes do partido, mas que também há um grande processo de renovação. Novos nomes que estão chegando, de pessoas que já estão na política partidária e outros que estão entrando. Então, eu acho que essa mistura vai ser muito positiva para o PSDB. É isso, secretário. A gente está chegando aí no final da nossa entrevista, uma entrevista bastante esclarecedora, mas antes da gente terminar, eu quero que o senhor oriente a população no sentido de segurança pública mesmo. Eu acho que a segurança, claro, o Estado ele tem um dever de manter e garantir a segurança, mas o cidadão também precisa ficar atento para evitar algum desses crimes, não? Exatamente, cara. A população tem que ter a noção de que segurança pública, e a gente tem defendido muito isso, se faz com integralidade. A gente não pode depender tão somente das forças de segurança pública. Então, é como manda o artigo 144 da Constituição Federal. Segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, a gente ser cauteloso, a gente ter espírito de sociedade, a gente denunciar aqueles que nós sabemos que estão cometendo crimes, como, por exemplo, crimes violentos contra as nossas mulheres do Distrito Federal em ambiente doméstico, que muitas vezes são vítimas de violência, o vizinho sabe, o porteiro sabe, a família sabe, os amigos sabem e ninguém denuncia, e aquilo acaba por vir numa crescente da violência, muitas vezes podendo culminar até no lamentável feminicídio. E a gente tem que procurar, então, ter espírito de sociedade, se ajudar, pegar nas mãos, denunciar e entender que as forças da segurança pública são uma parte desse processo. Mas a participação da sociedade, dos conselhos, da comunidade, da sociedade civil organizada e da imprensa, que tem sido grande parceira nesse propósito, isso é algo que a gente tem que fazer para que a gente possa, assim, conseguir continuar reduzindo cada vez mais os números da criminalidade. Eu vejo Brasília como um exemplo para o resto do país. Os números que aqui a gente tem conseguido reduzir, a gente tem conseguido fazer com consistência. Ano após ano, cada vez os números são melhores. Mas com esse engajamento da sociedade e da imprensa, a gente vai conseguir fazer isso de maneira mais rápida, mais profícua, servindo de exemplo para o resto do país. Secretário, só para finalizar agora, o Carnaval está chegando, a gente já viu que a Secretaria de Cultura anunciou recentemente que mais de 60 blocos vão estar espalhados pelo Distrito Federal. A gente sabe que é um carnaval, é época de diversão, mas é época de atenção também, é época de ficar atento, porque sempre tem esses crimes. A Secretaria de Segurança já está planejando a estrutura aí para monitorar esses blocos e todas as festas de carnaval, que sempre com a mistura de bebida acaba agravando aí essa situação, esse quadro? Sim, estamos nos antecipando, fazendo já o trabalho com a Secretaria de Cultura, né, que é liderada pelo nosso querido Cláudio Abrantes, para que a gente possa identificar os blocos, os roteiros, né, e assim a gente poder se antecipar, fazer o carnaval mais uma vez de forma bastante organizada, para que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa e que, muito pelo contrário, as pessoas, né, as famílias, os jovens, né, as mulheres, ou seja, a sociedade como um todo possa participar, brincar o carnaval, mas em perfeitas condições de segurança. Sei que plano de segurança não se divulga antes, mas deve repetir a estrutura do ano passado com aquela central de monitoramento para ficar em tempo real
acompanhando tudo o que está acontecendo em todos os blocos, em todas as folias? Sim, algumas adequações nos roteiros por onde vão passar os blocos, mas com um grande efetivo da Polícia Militar ali preparado, também do Corpo de Bombeiros, né, o Detran também atuando, e a Polícia Civil também com aquela delegacia itinerante que vai ficar ali à disposição, ou seja, tudo uma soma das forças da segurança, para que a gente possa, então, dar uma pronta resposta nos casos de qualquer tipo de crime que venha a acontecer, mas, sobretudo, um trabalho preventivo para que não aconteça crimes e as pessoas possam brincar o carnaval em paz. E a gente espera que esses números continuem se consolidando aqui, reduzindo cada vez mais a criminalidade no Distrito Federal, na nossa Brasília, que sempre foi conhecida como a capital não só da esperança, como da segurança também, né? Exatamente. Queremos, conforme eu falei aqui, continuar reduzindo esses números. A gente está feliz com esse processo, que tem sido um processo muito significativo, é uma redução muito significativa, sobretudo nos números dessa chamada criminalidade violenta, né, que envolve os homicídios, que envolve os roubos. Então, os números têm caído significativamente, né, mas a gente vai estar sempre se esforçando para produzir cada vez números melhores e a gente conta muito com vocês da imprensa para que nos ajudem a divulgar os nossos projetos, para que haja esse engajamento da nossa sociedade, né, e essa compreensão de que os esforços estão sendo feitos, mas a sociedade também tem que participar desse processo. A gente confia nisso. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui, o secretário Sandro Avelar, da Segurança Pública aqui do Distrito Federal, viu? Prazer imenso estar com você, Caio, e com todos aqueles que acompanham o GPS. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência. É sempre muito bom estar com vocês e a gente já volta com uma nova conversa, um novo papo, sempre positivo, para chegar a você a informação que você precisa ter. Até mais, até a próxima. Tchau!